boa noite. Hoje nós vamos falar sobre faculdade de jornalismo. Bem-vindos para mais um vídeo. O povo jura que eu sou assim, né? Sério, Ana? Bem-vindos, gente, para mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre faculdade de jornalismo. O assunto favorito de vocês, votados lá no meu Instagram, se você não me segue. O que está esperando? Aqui, ó, siga! A pergunta que não quer calar, que as pessoas mais fazem pra mim é: mas por que tem que fazer faculdade de jornalismo se não precisa ter diploma de jornalismo para ser jornalista? Realmente vocês me pegam nessas perguntas, mas eu sempre tenho uma resposta aqui, ó, na ponta da língua. Então, vamos lá. Até 2009, há 10 anos atrás, era lei que todo jornalista tivesse pelo menos uma faculdade de comunicação. Porém, desde então, essa lei não existe mais, então qualquer pessoa pode ser jornalista. Eu vou te dar 7 motivos para você fazer faculdade de jornalismo ou para saciar essa sua dúvida. A primeira é diversidade de textos. Na faculdade nós aprendemos vários e vários tipos de textos jornalísticos e nós aprendemos detalhadamente o seu papel, como escreve, suas características. Não ficamos perdidos quando precisamos fazer uma reportagem ou uma chamada ou alguma coisa que tenha um lead. A segunda é ética profissional. Isso é desenvolvido durante os 4 anos. Preparação para qualquer área do jornalismo. Nós temos o telejornalismo, o jornalismo de rádio, o impresso e também tem assessoria de imprensa. Durante todos os anos de faculdade, os alunos eles começam a se encaixar entre essas opções de qual tipo de jornalismo eu vou seguir. Bom, o contato com as bases teóricas é mais do que obrigação de qualquer jornalista obter, certo? Aprendizado técnico, então não aprendemos apenas a escrever textos não, gente. Daqui a pouco eu vou falar das matérias que temos e o povo de humanas vai adorar. Também tem o networking, que você cria uma rede de relacionamentos com pessoas que você nunca conheceu, você começa a ter esse envolvimento com colegas de sala, com professores que todos os meus praticamente são doutores, são mestres, são especialistas. Isso é muito importante para uma profissão. Qualquer profissão, networking é importante. E por último, e o mais importante de todos, você vai chegar lá na Rede Globo, você vai chegar lá na Record, você vai chegar lá na imprensa impressa e vai falar assim, ó: eu tenho diploma de jornalista. Isso não tem preço e é o que mais pesa no mercado de trabalho. Bom, aí vocês estão se perguntando, mas o que se aprende em jornalismo? Bom, vamos lá, eu vou ler para vocês aqui. É basicamente isso: apuração jornalística, assessoria de imprensa, edição jornalística, fotojornalismo, jornalismo em rádio, televisão, jornalismo internacional, online, político, leitura e produção de texto, planejamento e produção de revistas e jornais, planejamento gráfico, redação jornalística, técnicas de comunicação e teoria da comunicação. Ó, gente, até me arrepia quando fala teoria da comunicação, porque dá um negocinho que é pra mim a matéria mais difícil de todas, mas pra minha professora, um beijo, Vânia, eu te amo mesmo assim. E você que escolheu seguir a profissão de jornalista, você quer fazer uma faculdade de jornalismo ou apenas tem curiosidade de saber como que é um campus de uma universidade jornalística, é ideal, não só no jornalismo, você escolher uma faculdade a qual encaixe perfeitamente na sua profissão, que tenha uma qualidade, um prédio bom, um campus bom. Por exemplo, a Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, onde eu estudo, possui vários estúdios onde nós podemos aprimorar nossos conhecimentos. Nós temos 2 estúdios de televisão, sendo que um é a TV Univap, que a TV Univap é uma TV universitária que passa no canal aí, ó, na sua casa. Vai estar aqui embaixo os canais e aonde elas passam. Também tem um estúdio de televisão que fica dentro do nosso prédio, que é onde nós podemos fazer trabalhos, onde nós entrevistamos. Tem também o estúdio de rádio e também os laboratórios de computação gráfica que são essenciais, principalmente aqui para o canal, porque todos esses efeitos visuais que vocês veem em vídeo, eu aprendi com o meu professor Lucas Matias. Um beijo, Lucas! Então, edição visual, Photoshop, toda a arte que vocês veem aqui no canal
foi o Lucas quem me ensinou e, lógico, muito fuça-fuça. No meu Facebook, no meu Instagram, eu abri para perguntas sobre faculdade de jornalismo e também sobre o jornalismo, para que eu tente responder algumas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Heitor. Em qual área pretende atuar? Bom, vamos lá, vamos chutar qual área eu pretendo atuar. Televisão! Eu amo, gente, ficar na frente das câmeras. É uma coisa que eu tenho uma facilidade muito grande. Eu gosto disso aqui, ó, de conversar com a câmera. Eu imagino várias pessoas sentadas na minha frente. Eu imagino você olhando no seu celular. Por isso fica fácil pra mim. Não é apenas uma câmera, entendeu? A próxima pergunta é do Leonardo. Quais maneiras você vê de ser criativo em meio a assuntos já saturados? Bom, é simples. Vou explicar. Quando qualquer assunto é saturado, já passou muito na mídia, todo ano fala, por exemplo, carnaval. Se a mídia tá falando de carnaval em Caraguatatuba, é uma coisa que bate o martelo todo ano, aquele famoso o que, quando, onde, como, porquê, acabou. Por que não mudar o ângulo visual de como você vai tratar a sua matéria, sua reportagem, seu documentário? Por exemplo, por que ao invés de você simplesmente falar do evento, você não foca em um vendedor de água da praia? Simples, não? Porque você vai falar sobre o evento, porém de uma visão diferente, a qual a pessoa vai ficar curiosa para saber da visão deste comerciante. Eu posso estar lá e eu posso saber o que aconteceu, o que não aconteceu, mas da visão de outra pessoa é incrível. Então, tudo na nossa vida que tá muito saturado, tá muito nesse ângulo aqui, faz isso aqui, ó. Mudou o ângulo, mudou tudo. Bom, é assim que eu enxergo, pelo menos. A próxima pergunta é do Danilo. Ele mora nos Estados Unidos. Um beijo, Dan. O jornalista sempre tem que ser imparcial diante da informação. Por exemplo, a CNN dos Estados Unidos mostra a bagunça do governo, faz debates entre republicanos e democratas ao vivo na televisão. Já a Fox não faz debates e fala que o governo é lindo e honesto. Só que não. O próprio FBI já provou ao contrário. Eu vou ser breve. Assim como qualquer empresa, a imprensa, ela precisa sobreviver. E ela sobrevive com verbas de governo e também com patrocínios, propagandas de loja e tudo mais. Porém, todo dono de empresa tem a sua ideologia. Por exemplo, se você vai em uma mecânica e um cabeleireiro, ou você vai em qualquer estabelecimento que seja, por exemplo, de um católico, vai ter uma cruz, vai ter uma santa, em algum objeto, em alguma coisa, mostra a sua ideologia. No jornal é a mesma coisa. Porém, algumas pessoas violam o código de conduta e ética, certo? Você tem que pensar que a moeda sempre tem dois lados. Nunca tem um. Então, às vezes, não mentem, mas omitem ou se balançam para um lado mais do que o outro. A próxima pergunta é da Ana Cláudia. Quanto tempo leva para criar, gravar e editar uma matéria? Bom, depende. Jornalistas trabalham com uma coisa chamada deadline. Esse deadline é como se fosse um prazo. Varia. Não dá pra falar, demora 2 horas. Demora 6 meses. Demora 3 dias. Então, por exemplo, se eu vou fazer um documentário sobre a era glacial, eu vou precisar de especialistas, eu vou precisar de professores, eu vou precisar ir para algum lugar. Então, demora um tempo maior. Alguns documentários duram 6 meses de gravação, de pesquisa e tudo mais. Então, meio que é diferente uma coisa da outra. Outro exemplo é matérias do cotidiano. Você não pode demorar 6 meses para você lançar na mídia. Aquilo é no imediatismo. Então precisa do agora, é urgente, é factual. Agora vamos para 2 perguntas bem polêmicas. A primeira é da Ludmilla. Se você fosse designada a cobrir uma matéria de cunho político em que você não concorda, mesmo assim você faria? Ou não faria a matéria e ficaria do lado da sua consciência? Isso vai na imparcialidade. Outra coisa que o jornalismo trabalha é com fatos. Então, se eu vou fazer uma matéria de cunho político, eu vou apenas relatar o fato. Por exemplo, Lula foi preso. Acabou, entendeu? Eu não vou dar glória a Deus ou eu vou chorar. Eu vou falar, Lula foi preso. Hoje, esta hora, está a caminho de tal lugar.
eu vou apenas apresentar os fatos. A não ser que eu seja uma colunista, aí sim, aí eu posso dar a minha opinião, eu posso falar, o Lula foi preso! ou, Ai, que droga, foi golpe! entendeu? Tipo assim, então eu consigo colocar a minha opinião, porém, opinião jornalística é apenas em quadros específicos da área de jornalismo. E a pergunta que deu rebuliço nesse negócio foi a do Luzilei. Um beijo, Luzilei. Como é saber que no futuro, já formada, você será coagida pelo sistema para noticiar apenas informações que favorecem empresas, instituições, indivíduos especiais e não necessariamente a verdade? E que se você se opor, provavelmente não terá uma carreira grandiosa. Eu li 3 livros e 2 artigos que falam exatamente sobre isso. E eu percebi que a resposta não está em livros ou artigos, está aqui. Antes de tudo, eu prezo muito meu caráter. Não apenas o jornalismo, mas também qualquer outro tipo de emprego envolva violar o meu caráter, minhas condutas, não serve para mim. Infelizmente. Porque a nossa parte humana tem que prevalecer. Vou dar um exemplo. Eu sou uma vendedora. Eu vejo que um idoso vai chegar na minha loja e ele tá perdidinho e cheio de grana. Aí eu peço pra minha funcionária ir lá e subir o preço R$50, porque eu sei que ele vai comprar, porque ele vai acreditar. Isso vai da funcionária fazer isso ou não. Então não é apenas no jornalismo que isso pode acontecer. É óbvio que o jornalismo ele engloba uma multidão de pessoas, né? Isso é uma consequência muito maior do que apenas centrada em um idoso, que infelizmente isso acontece também. Cara, eu vou fazer meu trabalho e se eu sentir que o meu caráter, minha honra e minha dignidade está em jogo, infelizmente eu vou preferir atender o meu caráter. Porque eu prefiro muito mais deitar na minha cama com uma consciência limpa do que ir dormir com os ouvidos sangrando. Mas é basicamente tudo isso aí que eu falei. Caramba, eu falei pra caramba! Falei por 26 minutos, galera. E não esquece de se inscrever no canal. E muito obrigada pelos 400 inscritos. Eu sei, 400 inscritos, coisa fofinha, né, gente? Mas eu sei que nós vamos crescer. Muito obrigada! Comenta aqui embaixo se ficou alguma coisa pendente que eu vou responder. Também, se vocês quiserem acessar o site da Univap, vai estar aqui embaixo também. Meu Instagram, meu Twitter, tudo aqui. Um grande beijo e tchau!